tu acha que o Rivaldo ia chegar pra tu, se essa versão da PF é a verdadeira, ele ia chegar pra você e falar, pô, Pimentel, é o seguinte, eu frequento o consultório lá porque eu tô de conchavo com os milicianos e eu sou o chefe da DH, o miliciano mata e eu finjo que eu não vejo, ele ia falar isso pra tu? Eu acho que não, né? Não. Eu lembro do medo do Rivaldo me contando essa história. Será que ele tá me seguindo? Será que ele vai no mesmo consultório que eu vou? Sabe? É isso que eu tô te falando. Isso é ruim, cara. O cara te vendeu, porque olha só, o cara te contou uma história com medo. Pô, quem frequenta Rio das Pedras, área dos milicianos, sendo o diretor da divisão de homicídio da capital, ele não tá com medo não, irmão. Inclusive, ele foi bem recebido lá, né? Porque é o seguinte, e a informação que você citou, eu não tive a oportunidade de complementar, vou fazer isso agora, que é em relação ao dentista, né? Sim. Que aí diz que você falou no podcast comigo, então tem o trecho da nossa conversa é fruto disso, essa matéria só surge por conta da nossa conversa, e aí tu cita que na antessala do consultório dentário, o Rivaldo encontrou com o Adriano. Sim. Né? Fato é que eu até te questiono, e você fala, pô, Glauber, o Rivaldo ficava 8, 9 anos, eu fui rever esse corte, né, pra eu poder conversar contigo. O Rivaldo tinha um dentista 8 ou 9 anos, ali na região da Freguesia, da Taquara. Sim. Aí eu falo, pô, 9 anos? Então foi 2015, porque nós estamos em 2024, né? Aí você, isso, 2015 e tal. Só que, provavelmente você se confundiu, porque a PF diz que o Rivaldo foi atendido somente 4 vezes, e que isso foi em 2016 e 2017. Eu falei 2015? Tu falou isso tem uns 9 anos, mas tu falou assim... Cara, me perdoa, isso aí não me coloca nesse tipo de questão, porque e aí, é impossível você... O que acontece, Rodrigo? O consultório do cara era frequentado por miliciano. Eu não quero botar você nessa questão não, tá? Eu quero falar sobre o Rivaldo, né? Porque o Rivaldo frequentava em 2016 e 2017 um consultório em Rio das Pedras que frequentava todos os milicianos de Rio das Pedras, né? Um tal de Maurição. Você tem certeza disso ou você leu isso em algum lugar? Porque o Rivaldo não foi ouvido sobre isso até hoje. Eu tenho certeza com base no relatório da PF. Tá? Certo. Então, mas eu não tô aqui pra defender, não. Porque sim. A história que eu vi foi bem diferente, mas tudo bem. Isso que eu tô te dizendo. E assim, o que eu te falei no início? Quando eu vi teu nome numa notícia de jornal, e eu também não quero ver o meu um dia, eu não pensei, pô, caraca, o Rodrigo me enganou, o Rodrigo é miliciano, nada disso. Não pensei em coisa ruim. Eu pensei, pô, esse é o ponto negativo de tu conhecer um monte de gente. E de tu conversar com um monte de gente. E tu acha que o Rivaldo ia chegar pra tu, se essa versão da PF é a verdadeira, ele ia chegar pra você e falar, pô, Pimentel, é o seguinte, eu frequento o consultório lá porque eu tô de conchavo com os milicianos e eu sou o chefe da DH, o miliciano mata e eu finjo que eu não vejo, ele ia falar isso pra tu? Eu acho que não, né? Não, se começa a falar uma peça pra mim, eu falo, meu irmão, vai pra lá, pô, some da minha frente. Né? Então eu suponho que você faria da mesma forma e eu nunca mais me relacionaria com ele. O camarada frequentava um consultório em Rio das Pedras, frequentado pelos milicianos, sendo ele o chefe da divisão de homicídio da capital. E a PF fez o trabalho da PF, né? E pegou, isso é muito fácil, né, na investigação, né? Pegou as informações que o Rivaldo teve lá 4 vezes entre 2016 e 2017, né? E que não teve coincidência com a Adriana e tal. Enfim, o que eu quero te dizer? Por que eu fiquei de forma tão enfática com o Rivaldo? Eu nem sabia dessa informação. Hoje, você veio aqui falando de uma forma pela tua relação de amizade, de que você acredita nele, você colocou teu nome, dizendo, pô, o Rivaldo frequentava lá e num dia ele encontrou o Adriano, por uma coincidência. Foi a história que o Rivaldo me contou, exatamente. O Rivaldo me contava sobre uma investigação de um assassinato no centro do Rio de Janeiro. Sim. Onde o Adriano era um dos suspeitos, tá? Um assassinato de um empresário. Onde morreu um empresário e um policial militar. Uma pistolagem. E o Rivaldo investigava isso e tinha muita vontade de chegar ao executor.
E uma das possibilidades é o Adriano. O Adriano foi depor na DH sobre isso. Não sei se na condição de investigado ou de convidado, não sei se ele foi intimado. E o Adriano, nesse dia, teria cumprimentado vários policiais, papapá. E o Rivaldo me contou, Pimentel, como isso de certa forma, nos amedronta, né? Como isso é um sinal de que eu conheço todo mundo aqui. E em algum momento o Rivaldo falou pra mim, pô, Pimentel, eu vou te contar uma parada. Eu fui num consultório de dentista, tá? Na Grande Jacarepaguá, tá? Não tenho certeza, viu, cara, se é Rio das Pedras, tá? Eu tenho que dar uma checada nisso, tá, cara? Tem notícia no jornal. Tá, mas tem um endereço direitinho, tá? O endereço especificamente eu não tenho, mas diz que é Rio das Pedras, próximo da casa do Brasão, inclusive. Porque o Brasão não morava perto de Rio das Pedras, mas deve ter um endereço lá. É porque o investigador que conversou comigo sobre isso disse que não era próximo a Rio das Pedras, mas tudo bem. Não, eu tenho a notícia aqui, pô. Tá, mas não, a notícia é uma coisa e o fato é outra, tá? Mas tudo bem, mas eu vou chegar a essa situação. E o Rivaldo falou, Pimentel, o Adriano estava dentro do consultório. Será que ele está me seguindo? Será que ele foi lá me intimidar? Sabe? E eu vou contar essa história, o Glauber, em qualquer lugar, a qualquer momento, sabe? Agora é tão estranho que o Rivaldo me conte essa história há 9 anos, ou então há 8 anos, tá, Glauber? Para que ele guarde, Pimentel, guarda essa história aí para um dia tu me defender lá na frente, sabe? Para mim é tão estranho isso, sabe? E agora eu soube pelo investigador que o Rivaldo foi esse dentista, que uma amiga dele, delegada, teria indicado para ele. Mas olha, eu não tô aqui para defender Rivaldo não, viu? De novo, tá? Vamos pegar esse fragmento, Pimentel, não, eu não tô aqui para defender Rivaldo. Eu quero mais, cara, que as provas apareçam, sabe? E que as pessoas consigam prender os criminosos da morte de Anderson Marielle. Eu quero isso. É isso que eu quero aqui. E o que eu sempre disse a você, e eu vou repetir, se o Rivaldo participou dessa maldade de matar Anderson Marielle, eu quero que ele fique preso muito tempo, sabe? E quero que ele fique muito tempo. Mas, até o momento, o que nós temos efetivamente é o depoimento, uma delação premiada do Rony Lessa. É isso que eu digo, Glauber. Sim. Eu só falo isso, nada mais. Agora, Glauber, antigamente, só quem falava isso era eu. Mas agora, de domingo pra cá, eu vi 3 jornalistas muito top do Brasil falando a mesma coisa que eu tô falando. Deixa eu só fazer uma observação para não ficar muito distante. Sim. O consultório é em Rio das Pedras, tá bom? Sim. Pode ver o endereço. E o 800 metros é outra questão. É o encontro que o Lessa diz que teve numa rua na Barra, né? Sim. Só no Fantástico essa matéria. Só para não ficar essa confusão, porque eu juntei as duas coisas para não cometer esse equívoco aqui, tô corrigindo. São duas questões. O Lessa encontrava com o Brasão numa rua lá na Barra. A 800 metros da casa dele. 800 metros da casa do conselheiro. Tá na matéria do Fantástico, né? Que é a situação que não conseguiu identificar na Herb. O consultório que você citou do Rivaldo era em Rio das Pedras. Beleza? Onde o Adriano também ia, onde os milicianos também frequentavam. Beleza? Perfeito. Mas o Brasão tinha influência. Eu não conheço esse consultório. Claro, você ouviu uma conversa, você reproduziu. Mas lembro assim, eu lembro do medo do Rivaldo me contando essa história. Será que ele tá me seguindo? Será que ele vai no mesmo consultório que eu vou? Sabe? É isso que eu tô te falando. Isso é ruim, cara. O cara te vendeu, porque olha só, o cara te contou uma história com medo. Pô, quem frequenta Rio das Pedras, área dos milicianos, sendo o diretor da divisão de homicídio da capital, ele não tá com medo não, irmão. Inclusive, ele foi bem recebido lá, né? Porque é o seguinte, se você é o responsável pelos homicídios da capital, se você sabe que ali na região os milicianos cometem um monte de assassinato e ali é o berço do escritório do crime, inclusive o Adriano da Nóbrega, o chefe do escritório do crime, frequentava o mesmo consultório dentário. Eu não iria lá. Então pronto. Você não iria, né? Eu jamais ia botar o pé lá. E tu acha que o cara vai num lugar desse e ainda, Pimentel, não sei o que, o cara te vendeu, você falou em todos os podcasts, agora teu nome apareceu no relatório da PF. Mas cara, olha só. Eu vou contar essa história. Eu vou contar essa história. Eu vou contar que em 2015 ou 2016... Você recorda? Possivelmente 2015, tá? Porque eu não ia na DH em 2016. Eu ia na DH quando eu tava na Globo. Então, assim,
o Rivaldo me contou essa história e me contou assim com detalhes. E eu já tinha te contado essa história aqui, eu já tinha te contado a história da ida do Adriano lá. Do dentista? Não, do Adriano na delegacia, sim. né? Sim, falou. Eu já tinha te contado porque, o Glauber, com todo cuidado de não usar um termo errado, as pessoas da Polícia Civil tinham uma imagem do Rivaldo de um cara muito, muito medroso, sabe? Assim, ele tocava uma divisão na capital de homicídios, ele tocava a Polícia Civil, ele tocou o departamento, mas todo mundo achava ele um cara assim que não tinha assim a atitude de um cara para tocar uma investigação dessa. Ninguém pode sentar na DH com medo. Eu acho. Sabe? E eu coloquei para você várias vezes, e eu repito isso o tempo todo, na ordem, para não errar a ordem. Quando alguém me pergunta por que a DH patinava nas investigações de milicianos e bicheiros, eu respondo para você na ordem. Corrupção, omissão, complexidade e medo, não é isso? Medo também. Mas a omissão pode estar aqui no medo também, né? Isso. Pode estar aqui no medo. Então, assim, eu sempre achei que o cara pra estar numa DH tem que ser um cara que não pode ter medo, meu irmão. Vamos investigar bicheiro tal? Vamos investigar o bicheiro tal. Vamos pedir a prisão preventiva do presidente da escola de samba? Vamos pedir a prisão da escola de samba. E eu te contei uma história aqui da morte do Falcon, tá? E eu disse pra você, se você resgatar o vivo do Rivaldo no vivo, quando o Falcon morreu, o Rivaldo dando uma entrevista lá no local da morte do Falcon, você vai ver o Rivaldo visivelmente transtornado, com o rosto todo vermelho de nervoso. É sério, cara. Sim. O que devia estar passando na cabeça dele? Mais um assassinato no Rio, que eu vou ser cobrado e não vai ter solução. Sabe? E não posso dar a solução, né? Ou eu não posso dar solução. Isso aí é verdade, pô. A gente conversou isso aqui várias vezes. Sim. É uma possibilidade. Agora, de novo, toda vez que eu falei com você, e você mais de uma vez, Pimentel, você confia no Rivaldo? Eu respondo, com o que eu tenho até agora, eu confio no Rivaldo. Eu posso mudar de opinião? Posso mudar de opinião. É um direito que eu tenho, é um direito que você tem. Posso sentar aqui e falar, pô, Glauber, mudei de opinião. Surgiram tantas evidências novas que, sinceramente, eu já não estou mais acreditando no delegado Rivaldo. Te dei uma agora pra tu já mudar de opinião. Sim. O cara te vendeu, contou, pô, ele é corajoso, pô. Ele ia lá no berço do escritório do crime no dentista, pô. Vou chegar... Que ele é corajoso? Vou chegar corajoso, cara. Vou chegar Ou era bem recebido, né? Sim, pode sim. Eu repito pra você, eu jamais iria lá. Eu filmei Tropa de Elite 1 lá, Rio das Pedras, e morrendo de medo. Porque eu nunca me dei bem com miliciano, pô. Eu prendi miliciano no BOP, sabe? Eu prendi miliciano quando eu era P2 do 2º Batalhão, então eu nunca me dei bem com miliciano. Então, assim, sinceramente, jamais botaria o pé em Rio das Pedras, sabe? Miliciano, quando me via na praia, saía de perto de mim, eu saía de perto do miliciano. Na Barra da Tijuca com a minha esposa uma vez, o miliciano me viu, saiu de perto. Outra vez num restaurante na Barra da Tijuca, que eu já contei também em vários podcasts. Tu conta que o Adriano tava, é esse? Não. O Adriano, eu encontrei ele no Rei do Bacalhau, na Ilha do Governador. Tá, verdade, Rei do Bacalhau. E encontrei ele cercado de seguranças, tá? E, como eu te falei... E milicianos. Cercado de seguranças, milicianos, né? E, como eu te falei, tive uma bela surpresa, porque ele contou pra mim que não estava conseguindo falar com o comandante do batalhão, tá? Se ele não estava conseguindo falar com o comandante do batalhão, sinal de que o comandante do batalhão era honesto. Que bom. Era um cara da minha turma que eu falei, puxa, que bom saber que o cara é do bem. Mas do Adriano eu não teria medo, viu, cara? Porque o Adriano jamais me mataria, me respeitava, foi meu aluno, sabe assim, eu não teria nenhum problema de encontrar com o Adriano em nenhum lugar. Eu não seria um alvo do Adriano. Sim. Outros não. Outros eu acho que eu seria alvo, sim. Porque eu participei de prisão de miliciano, eu fui depor contra milicianos na auditoria militar, no Tribunal de Justiça. Então, assim, eu acho que alguns milicianos, de fato, iriam ficar... não gostariam de me ver vivo, sabe? Eu acho que sim. Mas, voltando lá, de novo, ao que eu falava efetivamente. E vou continuar falando, e vou falar isso até em respeito às pessoas que querem justiça, que amavam Anderson e Marielle. Tá? Eu já disse isso aqui, em abril vou repetir. Cada vez mais pessoas lúcidas,
que não estão sedentas por vingança, querem justiça, cada vez mais pessoas equilibradas, de campos distintos ideológicos, de esquerda e direita, cada vez mais pessoas, quando começam a entender a delação do Lessa, estão repetindo a mesma coisa que eu repeti, que eu falei para você. Olha, com isso aqui, a gente não vai a um júri. Com isso aqui, a gente não condena. Então, a minha primeira porrada na investigação, eu falei, olha, Lewandowski não podia ter dito caso encerrado. Lewandowski não podia ter dito caso encerrado. E ele disse caso encerrado por 3 ou 4 vezes. Conversamos bastante sobre isso. Essa foi a minha primeira. Isso é coisa de político. Tudo bem. Essa foi a minha primeira porrada. A segunda porrada minha foi a questão, foi um corte que eu fiz. Você cita 5 pontos. Eu digo 5 pontos que, na minha opinião, estavam obscuros. Um ponto eu falhei. Eu comuniquei errado. A Polícia Federal pergunta, sim, sobre as munições. E o Lessa responde. O carregador estava cheio. Perfeito? Já veio pronto. Então, eu acho que a Polícia Federal poderia se expandir mais nessa linha. Mas Lessa, já veio pronto. Mas e aí? Porque realmente a munição, como eu falei para você, ela era proveniente de um lote comprado por agências de segurança, inclusive a Polícia Federal, tá? Então, se a gente descobre quem deu aquela munição pro Lessa, a gente ia chegar em mais pessoas envolvidas.